Olá, meu nome é Gustavo Luiz. Nós vamos trabalhar o hebraico bíblico. Nós já vimos as 22 letras do alfabeto hebraico, que são Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, Pe, Sad, Kuf, Resh, Shin e Tav. Nós vamos depois ver os sinais vocálicos, que são chamados de sinais massoréticos, que são equivalentes às nossas vogais para a identificação na hora de pronunciar. O que eu quero salientar neste momento é o seguinte: partindo do princípio que nós lemos da direita para a esquerda, ó, Bereshit, Bará, Elohim. Vamos para a primeira palavra. Lembrando que Bereshit é uma junção. O B é uma, esse B é uma preposição, pode ser traduzida, dependendo do lugar, em, com, por, no, e neste caso, geralmente se traduz como no. Nós temos então Bereshit, que é no princípio. Fica assim, ó. No, B, que é no, Reshit. Observe que esse sinalzinho embaixo do E, nós chamamos de Shevá. O Shevá, ele vai ter, em alguns momentos, um som de E. Em outros, dependendo da sua posição, não vai ter som algum. Mas como nós pronunciamos Bereshit, aqui o Shevá, esses dois pontinhos embaixo do Bet, ele tem um som de E. Na sequência, nós temos o Resh. Esse Resh é o equivalente ao nosso R em português, porque se nós pronunciamos Bereshit, logo o Resh tem som de R. Esses dois pontinhos agora, não um embaixo do outro, mas um na frente, é o nosso serê, serê. Serê é o E breve, o E breve. Então, aqui a gente lê bere. O Aleph não tem som em nossa língua portuguesa. Seria como o H na palavra hoje. Sempre o Aleph, ele vai pegar o som do sinalzinho que equivale à vogal que estiver embaixo, acima ou do lado. Mas nesse caso aqui, nós não pronunciamos. Temos agora o Shin, e aqui tem como, deixa eu virar isso aqui, destacar, o, o, o Shin, quando ele tiver esse pontinho acima na parte direita, ele vai ser Shin, som de chá, xé, xi, xó, chu. Quando o pontinho estiver do lado contrário, vai ser um som de S, ok? Mas aqui nós temos um som de Shin, de chá, xé, xi, xó, chu, que a gente pronuncia Bereshit, não é Bereshit, e sim Shi. Tudo isto porque temos um pontinho em cima do Shin do lado direito. Como nós temos aqui, nós temos o Yod. O Yod,
ele está acompanhado, ele está lá sozinho no meio, entre as consoantes, né? Entre o TAV e o SHIN, sendo que ele aqui, ele vai funcionar como uma vogal, porque se eu juntar aqui, ó, a gente vai ter que fazer uma sílaba, a sílaba está aqui, ó. O SHIN, que é equivalente numa transliteração como SH, nós temos um pontinho aqui embaixo. Esse pinguinho, né, esse que você está vendo aqui, é o Hirik, som de I. Mas quando se encontra o pinguinho, esse aqui, o pinguinho, seguido do Iod, ele vai ser chamado de Hirik Iod. É como se tivesse uma junção de você colocar na transliteração assim, em tese, só para você entender que tem ali uma vogal I, que é o Hirik, e Y. Você não vai falar. Aí, na hora de pronunciar, você não vai dizer I, I, mas um I, e a gente coloca um chapéuzinho em cima para indicar que é o Hirik Iod. E, por fim, dessa primeira palavra, nós temos o Tav, que é equivalente ao nosso T, ok? A palavra, isso, a palavra Torá começa com esse Tav. Torá, lei, instrução. Na sequência, nós temos, ó, aqui, bará, é o verbo bará. Começa com bet, embaixo dele parece mais um X, uma cruzinha, um sinalzinho embaixo. Esse sinalzinho a gente chama de camet. Algumas pessoas chamam de cames, outros de camets. Essa questão de pronúncia, conforme um professor ensina o outro, de acordo com gramática, isso é coisa de menor importância. O que você precisa entender que se o verbo é bará, nós temos um bet, que é consoante em cima, e temos esse camis, que é o nosso A longo. Repete aqui o reche, que é o R com mais outro A longo, destacando aqui anterior, ba, ra. E o Aleph não é pronunciado. Bereshit, bará. Be, no. Reshit, princípio. Bará, aqui traduzido é criou. Vem do verbo criar. Algumas pessoas falam que bará é criar do nada. Sobre a origem dessa discussão, a gente pode trabalhar num outro momento, mas a ideia não é necessariamente criar do nada. O bará é sempre utilizado para o criar de uma divindade ou de Deus. Então, todas as vezes que se utiliza bará, indica que é uma criação divina, digamos assim, um verbo cuja criação é divina. Por que eu digo isto? Porque as pessoas falam assim, porque Bará é criado do nada. Aqui, no primeiro versículo, consta realmente Bará. Mas na Bíblia vai haver outras utilizações do verbo Bará quando Deus já teria criado outras coisas. Ou seja, você vê que essa ideia de criar do nada não, não faz sentido quando você vê várias vezes depois o verbo bará. Aqui cria-se a partir do nada, porque até então não existiam as coisas, vou dizer assim, mas depois vai havendo uma repetição do verbo, ou melhor, assim, utilização do verbo bará em outros momentos, tanto no livro de Gênesis, quanto em outros livros, que vai ter, inclusive, um outro sentido. O bará, ele não tem somente esse sentido de criar. Aqui sim, é um criar
divino, é um ato divino, certo? Nós temos agora a próxima palavra, Elohim. Esse Elohim, você observa, olha bem, o que nós temos aqui? Temos o Aleph, que não tem som, vai pegar o som emprestado de quem? Daqui de baixo, das vogais, são os sinais maçoréticos. Esses dois pontinhos iniciais aqui, de baixo, é o Shevá, que nem está lá no B, do Bereshit, né? Esses dois primeiros pontinhos é o Shevá. E temos o Segol, que é um, dois, pontinho e mais um embaixo. Esse Segol é o E longo. Quando nós temos o Segol juntamente com o Shevá, a gente não vai ficar E. Você vai dar prevalência ao E longo, que é justamente o Segol, o nosso E longo. O nosso E longo aqui. Então, você vai ler E. Temos o Lamed. Observe que o Lamed é o nosso L. Ele é acompanhado em cima, na parte superior, tem um pontinho. Esse pontinho é o Rolen. Rolen equivale, esse pontinho aqui em cima, quando estiver na parte superior, é sempre O. Equivale ao nosso O em português. Por isso você vai ler, ó, E, Lo, considerando esse pontinho que está aqui em cima. A vogal está aqui. Consoante L, Elo. Aí nós temos o Re. O Re, algumas pessoas pronunciam, outras não. Não vou entrar aqui em discussão. Mas para marcar, para você saber que tem, é preferível que você pronuncie Elohim. Elohim. Porque se você falar Elohim, Elohim, você no início pode ignorar ou não atentar para o re que temos em português. Novamente vai ter um pinguim embaixo, olha só, tenta ver alcançar aqui o cursor ou o mouse. Vai ter, ó, aqui o, o pinguinho, que a gente chama de hic, seguido da consoante Yud, que é o Y. Mas forma-se o quê? O Hirik Yud. Logo, mais uma vez, é um I, em vez de colocar um pinguinho em cima na transliteração, você coloca um chapéuzinho. E, por fim, aqui, o M, que é o mem final. Existe o mem, o M, que na forma inicial e no meio, e no fim. Aqui é o mem final. Mas você vai ter Bereshit, Bará, Elohim. Agora você vai ter aqui a palavrinha aqui, ó, observe que temos um lá, Aleph e o Tav. Abaixo do Tav há um sinalzinho vocálico, que é o que a gente já viu, que é o Tsere, que é som de E. Por isso você vai pronunciar Et. Aleph não tem som, pega um som emprestado de baixo, da vogalzinha que está indicando, sinalizando, e com T, et, tá bom? Aí você lê et. Geralmente, esse et não tem tradução em nossa língua portuguesa. Essa é a grande verdade. Sozinho, ele não tem nenhum tipo de tradução, ele vai aparecer numa tradução apenas com um asterisco. Agora, quando ele aparece com uma conjunção, deixa eu ver como com o vav, e você vê assim, na pronúncia ve'et, aí você traduz ve'et como conjunção e. Agora, a função dele aqui, no texto hebraico, no capítulo 1, versículo 1,
é simplesmente demonstrar mais especificamente o objeto do verbo. Ele está aí só para isso, mas ele não se traduz, não. It, mas se pronuncia. It. Depois nós temos aqui mais uma junção de palavras. Ó. Um ha, que é um artigo, ha, porque nós temos um hate com esse sinalzinho embaixo aqui, um tracinho apenas, esse é o nosso patar. O patar é o A breve. Então, H, equivalente ao nosso H, o H, nosso H não, o H em inglês, o re. H, A ficaria ha, ok? Aqui a gente já viu que temos o shin, o som de SH, quer dizer, transliteração de SH, mas o som de equivalente ao chá, xé, xi, xó, xu. O SH com o A, que aqui é um A que já foi visto, que é o Camis, o que acontece? Ele vai ser pronunciado como chá. Na sequência, nós temos o mem. Olha só, o mem. Na forma final, ele é assim. Mas no início ou no meio da palavra, ele é desta maneira. É o mem, que é o nosso M. Então, M com A, ma, ha, chá, ma. E aqui, o embaixo, que é o hic, acima, o iod. Acima, o iod tem um som próximo ao Y, correspondente, e o hic ao I. Novamente, chama atenção, você não fala II, você coloca como se fosse um único I, ao invés do pontinho, aquele pinguim que a gente coloca de uma forma característica na nossa língua portuguesa, você vai colocar um chapéuzinho indicando que é um Hirikiyori, é uma junçãozinha dessa palavra. Depois eu vou fazer um vídeo especificamente só sobre as vogais breves e longas, mas eu quero que você aprenda, não na marra, mas aprenda vendo os textos, fazendo a leitura a partir do texto. E aqui, uma vez mais, o mem final, que é igualzinho a este aqui, e que corresponde ao mesmo som em nossa língua portuguesa, que é esse aqui também. Daqui é no início e no meio da palavra, aqui se encontra no meio, mas quando no final está aqui. Para você, para você gravar, você pode falar assim, ó. Vamos aqui agora pronunciar. Bereshit, Bara, Elohim, Et Hashamayim. Você pode ler, como o hebraico é uma língua morta, não é mais falada, e por ser tão antigo, para fins, o nosso objetivo, pelo menos no estudo, é o quê? Fazer a leitura do texto bíblico. Se você está iniciando agora, você quer marcar, você tem que saber, você quer saber que termina em M, porque esta é a forma plural. Terminou em im, você já sabe que está no plural. Opa, guarde essa dica. Da mesma forma aqui, ó. Eu não consigo com o cursor, esse pinguinho que está aqui embaixo, embaixo do re, juntamente com o iod e o M final aqui, o mem, que é o M final, você coloca o quê? I, chapeuzinho, M, termina em im. É o mesmo que procede aqui. Para você marcar, você pode só fazer devagarzinho assim, ó. Ra, chá, ma, em. Chama em. Para marcar, para você gravar.
para você saber que aqui tem o Hirik Yod. O Hirik Yod, Yod vai funcionar como uma vogal, uma só, é o I só, não é II. Percebeu como que é? Então, para você marcar, porque você não precisa, vou dizer, falar exatamente, pronunciar a palavra correta ou mais próxima. Para com isso, você está começando. É importante que você identifique as consoantes, as vogais e possa formar sílabas. B com A, ba. B com E, B. B com I, bi. B com O, bo. B com U, bu. E outra coisa, eu vou falar aqui. Você fala, dependendo da região do país, a pessoa fala com o E aberto, tipo extra. Aí você vai para um lugar, a pessoa pronuncia extra. Tem um livro da Bíblia que se chama Esdras. Alguém vai ler Esdras. Mas se eu falar assim, vamos abrir no livro de Esdras, vocês vão localizar o livro na Bíblia, não vai? Houve comunicação, você falou correto. Não tem esse negócio de errado. Ah, tem que ser Esdras ou Esdra, aberto ou fechado. Se você falar, por exemplo, esse nós estamos diante do livro, que o nome dele é Bereshit, livro de Gênesis, no começo. Se você falar assim, livro Sefer Bereshit ou Sefer Bereshit, você, você identificou as consoantes e vogais. Se é aberto ou fechado, isso é de menor importância, porque o seu objetivo é o quê? A leitura. Então, não se prenda muito à questão de se é aberto ou é fechado. Eu, particularmente, no estado do Rio de Janeiro, no interior, quando fui alfabetizado, isso há muitos anos atrás, portanto, décadas atrás, a professora falava assim: A, E, I, O, U. A minha filha, mesmo no mesmo estado do Rio de Janeiro, numa outra região, ela foi alfabetizada A, E, I, O, U. Por conta disto, ela fala sempre com o E fechado ou o O fechado. Mas você pode utilizar, dependendo do contexto, o O aberto ou o E fechado, e assim por diante. Vamos para a próxima palavra que nós queremos encerrar com esse versículo de número 1. Nós temos aqui, deixa eu ver, aqui é o V, é uma junção de palavras. Nós temos mais uma, novamente aqui, ó, o et, mas temos um V. Depois a gente vai estudar. Como eu não passei em um vídeo, mas aqui vai ter uma, uma tradução, você vai pronunciar V-et, né? V-et, e você vai traduzir como uma conjunção E. Então ficaria Bereshit, bara Elohim, et Hashamai, ve-et. Ou seja, no princípio criou Deus, os céus e agora sim, ó, a última palavrinha é uma junção também. Primeiro, haaretz. Primeiro nós temos opa, o ha, o ha, que é aqui um artigo definido, o que aqui no caso é traduzido como a. Esse ha equivale ao nosso a, como artigo, tá bom? Então o artigo vem aqui na frente e você vai pronunciar aqui. Esse Aleph não tem som, pega o sonzinho emprestado do Kametz. Alguém já chamou de Kametz Gadol, que é um A maior. Você pode também dizer dessa maneira. Outros professores vão dizer somente Kametz ou Kametz. Fique à vontade para escolher a melhor pronúncia, o que você pegar ou assimilar. Mas se você não souber que esse sinalzinho embaixo, vocálico, é o Kametz, e você, pelo menos, guardar a informação que é o A, já está de bom tamanho, isso que importa. Aqui, novamente, ó, o Re, dessa maneira, dessa vez aqui nós temos o quê? Porque aqui, aqui em cima nós temos o Uresh com o Sere, que é o E breve.
E aqui nós temos um resh com o segol. Segol, olha só, dois piguinhos em cima e embaixo, formando como se fosse quase uma formação de um triangular, formação triangular de cabeça para baixo. E aqui é a forma do tsad, forma final. Temos o tsad, no caso, a forma sofit, que é a forma final, e a forma que pode ser encontrada no meio da palavra ou no início de uma outra forma que ainda nós não trabalhamos. Mas a pronúncia aqui seria ha. Opa, deixa eu destacar aqui, deixa eu só para você acompanhar em tela. Ha aretz. Se pronuncia de uma vez tudo junto. Ha aretz. Então vamos pronunciar esse primeiro versículo. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Se você quiser, na hora de chegar aqui, para marcar, para você saber que aqui tem um Hirit Yod, e no final vai terminar com o M, né? Que é o mem, que é o M em correspondente à nossa língua portuguesa, que vai terminar em im, sabendo, já indicando que é um plural, você pode, só para fins didáticos, para aprendizagem, inicialmente, você pronunciar, marcar assim, Hashamaim. Hashamaim. Porque você marcou, você está destacando, está dando uma ênfase. Talvez, no seu caso, fique melhor. Agora, se você quiser pronunciar como nós comumente falamos, Hashamai, perfeito. Mas se não ficar claro para você que Hashamai, que tem esse im na parte final, você vai optar pela melhor coisa dentro desse seu aprendizado. Bereshit, bara Elohim et Hashamai ve'etz haaretz. Ficamos por aqui. Depois nós vamos trabalhar os outros versículos da palavra de Deus com base em Gênesis.